E no estúdio, para participar com a gente, temos o cardiologista, o Dr. Luiz Bortolotto, diretor da Unidade de Hipertensão Arterial do INCOR de São Paulo. Doutora Priscila Sestari, cardiologista e médica nuclear, e o preparador físico João Paulo Pachella. Muito obrigado pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. É realmente um assunto palpitante, muito importante, que reúne três importantes profissionais de cada área, evidentemente. Doutor, eu tenho alguns dados aqui importantes e que me causam surpresa, né? Mais de 17 milhões de pessoas morrem todo ano por causa da doença cardio. É um número muito grande que realmente assusta? É um número expressivo e é em todo o mundo, né? No Brasil, continuam sendo as principais causas de morte as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, que é o primeiro da lista, e o AVC, que é o derrame cerebral. As duas são as principais causas de morte. E depois vem câncer, etc. Mas é preciso intensificar a identificação dos fatores que levam a essas doenças, porque identificando precocemente a gente pode tratar e diminuir muito esses índices, né? Tá, e por que essas doenças ocorrem? Bom, tem vários fatores, né? O principal é o fator genético. Esse fator genético a gente não pode corrigir, mas a gente pode ficar atento em quem tem pais e mães ou parentes próximos com doença cardiovascular, tem que já, desde a adolescência, já trabalhar esse lado para prevenir a ocorrência desses eventos. Os outros fatores são pressão alta, o diabetes, o colesterol elevado, o sedentarismo, tabagismo, que são os grandes fatores que levam a essas doenças. Doutora Priscila, como que a medicina nuclear pode ajudar nesse combate? A medicina nuclear ela tem algumas técnicas de avaliação de como está o fluxo de sangue pelas artérias que irrigam o coração, que nutrem o músculo cardíaco. Dessa forma, nós conseguimos pegar de uma maneira bem precoce, muitas vezes antes até da manifestação de sintomas, essas placas de colesterol que reduzem o fluxo para as artérias do coração e que, se evoluírem, podem chegar à angina, que é a dor provocada pela isquemia. A isquemia nada mais é do que a fome do coração por sangue, por nutrientes, ou até o evento mais temeroso, que é o infarto. E qual a importância da medicina nuclear no dia de hoje? Quando que ela começou? Queria que a senhora comentasse um pouco, porque eu creio que poucas pessoas ainda têm acesso, sim, né? E realmente é uma medicina extremamente importante. Exatamente. A medicina nuclear ela já é uma senhora. Ela, na verdade, desde a década de 70 já é uma técnica que é muito utilizada, só que a modernização dos aparelhos e do material que nós utilizamos trouxe à medicina nuclear vantagens que antigamente não existiam. Então, hoje, com uma pequena quantidade de radiação, uma radiação que não é maléfica ao organismo, nós injetamos um material que permite mapear como está o fluxo do sangue do coração em repouso e sob uma situação de alta demanda, que é o exercício, que nós vamos conversar mais adiante, ou através da simulação de exercício na utilização de medicações que provocam no nosso organismo as mesmas respostas que um exercício físico provocaria para pessoas que não podem se exercitar. Então, nós conseguimos fazer o exame tanto para aquele paciente que tem capacidade de correr numa esteira, de fazer uma atividade física, quanto para pacientes que têm alguma limitação, por exemplo, uma sequela de um AVC, tem uma prótese, um problema na coluna, não conseguem se exercitar. Nessa situação, nós mudamos a forma de estresse, né, a forma de avaliação, por uma medicamentosa que tem o mesmo efeito diagnóstico. E eu consigo avaliar, então, o coração em situação de repouso e após um estímulo de alta demanda, que é o exercício. Doutor, como que a medicina nuclear ajuda no seu trabalho no dia a dia? Então, ela ajuda principalmente nesses pacientes que a gente chama de alto risco, que é o paciente que já, sim, traz um antecedente na família de um infarto, por exemplo, ter ocorrido numa idade muito jovem do pai ou mesmo da mãe, e que tem os outros fatores de risco. A gente utiliza dessas técnicas para identificar, como a doutora Priscila falou, mesmo antes de ter já sintoma, né, a presença de uma alteração no músculo do coração provocado por um estreitamento na coronária, que é a principal artéria que irriga o coração. Então, a gente usa muito na prática
bem nesses pacientes que têm alto risco para ter uma doença cardiovascular. Tá. João Paulo, tudo bem, né? Seu coração vai bem? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. O preparador físico necessariamente tem que estar bem fisicamente? Olha, infelizmente talvez não seja muito o meu caso hoje em dia, né? Depois de um período aí, mas com certeza. Eu acho que a gente tende a ligar muito o esporte, a atividade física ao treinamento de rendimento. E, na verdade, a gente precisa buscar uma alternativa que faça com que as pessoas elas consigam aderir à atividade física com um objetivo real de saúde. Todas as pessoas procuram muito a atividade física com fins estéticos, né, querendo ficar magro, querendo ficar bonito. Tudo isso, sim, vale a pena até certo ponto, né? Mas a grande questão, e esse acho que é o foco, é a gente fazer com que as pessoas encontrem a atividade física que seja indicada, que traga prazer, mas que ao mesmo tempo consiga contemplar essas questões relacionadas à saúde. O tempo inteiro as pessoas querendo ficar magras, querendo ficar fortes, e necessariamente não é isso que nos leva a sermos pessoas saudáveis. E como conseguir esse equilíbrio? Acho que a primeira coisa com relação ao exercício é você encontrar uma atividade física que você goste. Essa é a verdade. Porque é muito simples a gente ficar falando, não, olha, você tem que caminhar tantos minutos por dia, você tem que subir escada, você tem que correr, vai para uma academia ou vai para uma musculação. Ou seja, a atividade que te traga prazer, ou seja, aquela que você vai conseguir mais facilmente ir até ela, simplesmente ir praticar. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí a prescrição dessas atividades, ou seja, o controle dessas cargas, como esse treinamento vai ser realizado, como essa atividade física vai ser feita, aí sim cabe a procurar realmente um profissional que tenha qualidade no manuseio disso, né, dessa prescrição. Doutor, com certeza acho que de uma certa forma a profissão de vocês também é meio que psicológico, tem que ser meio psicólogo, né, das pessoas. O senhor citou algumas doenças, né, e até ligadas à educação física. Sim. Quais são as principais doenças que as pessoas chegam no seu consultório? Bom, a primeira, né, que é a mais prevalente, 30% dos adultos no Brasil apresentam a doença, que é a hipertensão arterial ou a pressão alta. Então ela é muito frequente no mundo inteiro e no Brasil e é a principal doença que tem impacto na ocorrência, por exemplo, do AVC e do próprio infarto. Depois o colesterol elevado e diabetes está no conjunto, mas sobretudo a hipertensão e o colesterol elevado é que acaba procurando o cardiologista para fazer o tratamento. Às vezes, mesmo numa avaliação geral, a gente detecta isso e a pessoa não tinha nenhuma noção de que era portador dessa doença. Por isso que a identificação precoce é uma coisa bastante importante. E o lado, como você falou, psicológico, né? A sobrecarga de estresse que está envolvida nas doenças cardiovasculares hoje é cada vez mais reconhecida. Doutora, o brasileiro se alimenta mal? Sem dúvida nenhuma. A obesidade ela tem números alarmantes e crescentes no nosso país, infelizmente. A introdução dos alimentos ultracongelados, ultraprocessados, alimentação de rua, né? Aquela coisa da pressa, de não ter tempo de sentar para fazer uma refeição adequada, ingerir alimentos de alto valor nutricional, faz com que a obesidade ganhe valores hoje considerados alarmantes. E, sem dúvida, o obeso ele tem toda essa carga de doenças que acompanham o aumento do peso, que é a hipertensão, que é a diabetes, que nós chamamos isso de síndrome metabólica, ou seja, toda a repercussão do aumento do peso que não é só estética e que traz consigo a doença cardiovascular como principal fator preocupante. Um pacote. Um pacote, literalmente. Ô, João, em cima disso, não adianta também a pessoa fazer um regime, né? Como você disse, pegando o gancho da doutora, não adianta a pessoa preparar uma alimentação saudável, mas também não se preparar adequadamente fisicamente, né? Vamos dizer assim, a pessoa que quer iniciar agora, ele tem lá foram detectadas algumas doenças e ele quer iniciar uma corrida, um trote, enfim. Como que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar, evidentemente, um profissional? Começa por onde?
Olha, eu acredito muito numa coisa que ainda bem ela vem crescendo cada vez mais quando a gente precisa lidar com pessoas que possuem já alguma patologia, algum problema, que é o enfoque multidisciplinar, ou seja, quando a gente consegue ter comunicação com o médico, quando a gente tem uma comunicação com o nutricionista, isso faz com que as coisas fluam de uma maneira muito mais adequada, porque vamos pegar um caso bem objetivo. Se a gente pega uma pessoa que tem, sei lá, um obeso e que aí, por causa de alguns outros fatores, ele gerou hipertensão. A gente precisa combater essa obesidade. E o principal mecanismo de combater a obesidade é a nutrição, não tem jeito. A atividade física, ela com certeza pode contribuir em vários fatores nessa questão. Sim, tem trabalhos que mostram que quando você associa a atividade física, você tem redução da fome também, você tem uma adesão mais fácil à dieta. Então, assim, a atividade física ela vai contribuir. Mas, vindo do médico com as informações médicas, eu acho que é sempre o primeiro passo. E aí, a partir do momento em que a gente consegue conversar com o nutricionista, conversar com esse médico, a gente vai gradativamente dosando essa carga de treinamento. Agora, a carga de treinamento ela tem que estar ligada àquilo que eu falei anteriormente, ou seja, aquilo que a pessoa gosta de fazer. Sim. Então, a pessoa muitas vezes chega numa academia e fala, não, eu estou com a recomendação médica aqui, eu preciso fazer atividade física. A primeira pergunta que a gente faz mas o que você gosta de fazer? Porque dentro de uma academia tem várias atividades, tem várias situações. Então, encaminhar essa pessoa para a atividade que ela gosta de fazer vai fazer com que ela realmente tenha adesão àquele programa. E esse eu acho que é o primeiro ponto, é o primeiro caminho. Então, vindo de uma orientação médica, buscando as coisas que ela gosta de fazer e associando isso com a questão nutricional, que é fundamental. Existem dois pontos convergentes no sentido de que, pela falta de tempo que nós estamos discutindo aqui, a má alimentação que foi destacado, mas também algumas outras pessoas acordando e percebendo que precisam de uma alimentação melhor, consequentemente de uma preparação melhor. Como é que está essa análise? Existem pessoas, pela falta de tempo, deixando de fazer atividades ou isso está crescendo? Eu acho que a adesão à atividade física no país ela vem crescendo, mas ela continua com um percentual muito baixo do total da população. São pouquíssimas pessoas que são ativas fisicamente no Brasil. Essa questão da falta de tempo é um problema sério, é um problema real que precisa ser contornado. Existem métodos de treinamento que conseguem fazer com que a pessoa que ela crie uma aderência à atividade física gastando pouco tempo. É complexo por quê? Porque às vezes a pessoa vem de uma situação, de uma patologia cardiovascular e a gente não consegue colocar intensidade no treinamento. Então, é sempre aquela história de você manusear a carga. Se a pessoa tem uma patologia que impede o implemento de cargas mais altas e o implemento de cargas mais altas reduz o tempo de treino, a gente precisa optar por coisas mais leves, mais tranquilas inicialmente, para gradativamente irmos alcançando o nível que vai gerar adaptação. O que eu quero dizer é que realmente existem metodologias mais atuais que podem proporcionar adaptações necessárias para que a pessoa tenha saúde e, no final das contas, o que ela fizer já vai ser melhor do que realmente não fazer nada. Falar, não, eu não tenho tempo, eu não vou fazer nada. Doutor, o excesso de exercício também é prejudicial, não? É ruim. A gente recomenda, como o Pacheco falou, que para os pacientes que tiveram um evento, ou mesmo que são hipertensos ainda não estão controlados, a caminhada. E ele falou a questão do tempo, né? É extensivo a todos nós, a gente não tem um tempo reservado, mas eu faço caminhadas, em vez de ir para casa de metrô, eu vou a pé. Né? São 2,5 km da minha casa no hospital. Então, já é uma atividade, eu vou um pouco mais rápido, né? Acaba andando um pouco mais rápido e eu falo isso para os pacientes. Então, é uma realidade que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Essa falta de tempo, a gente orienta os pacientes e
à medida que vai aumentando a atividade física, pode passar por uma atividade mais vamos dizer, intensa, isso conforme ele falou. A era tecnológica, doutora, deixou todos nós mais preguiçosos? Sedentários, Sedentários, sem dúvidas. Controle remotos e botões para tudo. É isso que o doutor Luiz comentou, realmente é uma das saídas para driblar a questão da falta de tempo, é você inserir a atividade física no seu dia a dia, deixando de pegar o carro, fazendo caminhadas até o trabalho, subindo escada ao invés de usar o elevador. São situações que permitem que você aumente o seu gasto energético. E a conta é uma conta de soma e de subtração. É o que a gente ingere e o que a gente gasta. Então, não tem fórmula mágica para isso, né? E só pegando o gancho aqui do que foi comentado, que o teste de esteira, o famoso teste ergométrico, ele é um dos parâmetros que o cardiologista mais usa para prescrever atividade física. A atividade física feita de forma monitorada, ela é 100% benéfica. Aquele que inclusive coloca uma máscara, não é isso? Não necessariamente. Esse é um pouquinho mais detalhado. Esse é para a pessoa que quer treinar, isso, mais. Mas a partir do exame de esteira se estabelece... Sim, né? o preparador físico ele consegue chegar num nível ideal de frequência cardíaca, de pressão arterial, com segurança, sem expor o paciente a riscos, mesmo que ele tenha uma patologia cardíaca. A gente tem hoje no INCOR, nos institutos, centros de reabilitação cardiovascular, que são áreas de exercício físico para pacientes com doença no coração, inclusive alguns com risco de transplante, ou seja, doenças graves do coração e que são tratadas com exercício físico prescrito. O que é arriscado é a atividade física sem orientação, é iniciar uma atividade física sem avaliação cardiológica, e a avaliação cardiológica não necessariamente significa fazer exames, é passar com um cardiologista, com uma consulta, para ele avaliar se é necessário complementar com exames ou se somente um exame físico bem feito, uma conversa bem detalhada é o suficiente para tranquilizar a pessoa a fazer a sua atividade física habitual. Dentro da medicina nuclear, quais são os exames, assim, já em princípio, que a pessoa pode fazer, pode efetuar para ter um diagnóstico já? Olha, você corre um risco aqui ou você corre um risco acolá. Quais esses exames que a pessoa pode fazer no momento? Nós temos uma gama de exames que avaliam o coração, mas eu acredito que o da esteira é, sem dúvida, o fundamental. Ele é a base de toda a prescrição de exercício. A medicina nuclear realizada com o teste ergométrico, ela é mais detalhada do que a esteira simples, que é o exame só de esteira. Então, quando eu associo a medicina nuclear, eu faço a esteira mais uma imagem do coração. Então, é um exame um pouquinho mais detalhado, Vê mais todo rebuscado. O funcionamento. Exatamente. Artéria entupida. E eu consigo, muitas vezes... Não, você vê... Estou interrompendo porque são dúvidas, né? Na verdade, como a Priscila falou, você vê o recebimento de sangue pelo músculo, que pode significar uma artéria obstruída. Isso. A partir daí já tem essa leitura, né? Correndo pelo rio, eu não vejo o rio. Ótimo, já esclareci. Exatamente, eu vejo fluxo de água pelo rio, mas eu não vejo o rio. Então, a medicina nuclear ela pode auxiliar principalmente nas situações em que o paciente já tem um teste ergométrico com alguma alteração, que não necessariamente representa uma doença restritiva ao exercício. Ele pode ter a indicação de fazer medicina nuclear quando o eletrocardiograma dele já não é normal. Então, algumas situações que não necessariamente representam uma impossibilidade de se exercitar, mas que podem ser esclarecidas pela medicina nuclear de uma forma bem detalhada, de uma forma bem clara, e que ajuda o cardiologista a definir se o paciente dele está apto a realizar a atividade física que ele deseja e ainda orientar o preparador até qual frequência cardíaca ele pode chegar com segurança, até qual pressão arterial ele pode chegar com segurança e inclusive até qual carga que ele pode chegar, pensando nesse treinamento um pouco mais curto, com cargas mais elevadas. Então, a gente consegue, com essas informações, dar as ferramentas para o cardiologista e para o preparador físico para deixarem o paciente tranquilo em realizar a sua atividade física. E nesse caminho, a gente está falando de prevenção, identificar, baseado numa consulta médica, uma avaliação, né, no consultório, e depois com alguns exames preliminares, você acabar triando aquele paciente que você pode detectar uma patologia mais séria e evitar uma morte súbita numa atividade física que ele faria sem nenhum tipo de supervisão. Uma grande prevenção. É uma prevenção. Isso para a gente,
pegando o gancho também, aproveitando, isso para a gente é muito importante. Quando a gente recebe um aluno que já tem toda essa prescrição, já tem todos esses exames que nos permitem utilizar a frequência cardíaca, que nos permitem associar a frequência cardíaca a cargas de treinamento, faz toda a diferença. Porque é muito comum a gente ver, por exemplo, nas esteiras ali escrito, frequência cardíaca relacionada com idade, essa frequência é para treino, essa é para queima de gordura. Mas a frequência cardíaca é uma situação tão individual, a resposta do sistema cardiovascular ela é tão individual que com esses exames a gente tem realmente muita segurança para poder prescrever, para poder fazer com que as pessoas alcancem os objetivos. Dessa maneira elas se mantêm treinando. Agora, aquelas pessoas que por alguma razão acabam ou tem algum sintoma durante a execução ou percebem que a carga está muito baixa, ou seja, quando a gente não tem dimensão da carga, fica mais difícil de fazer com que as pessoas se mantenham no treinamento e, mais importante, que elas alcancem os objetivos que elas desejam. Não adianta querer sair correndo aí para disputar São Silvestre. Não é essa a ideia, por favor. Nem virar um Bolt, um Super Bolt. É até arriscado, né? Isso Eu já quase tentei, mas não consegui. E isso, desculpa, Sim, mais uma coisa, imagina. Mais uma vez. Não é porque você conhece alguém que fez isso que significa que você possa fazer também. Então, os casos, ficam famosos os casos em que a pessoa, nossa, eu nunca corri, agora eu vou correr 40 quilômetros. Aliás, a própria história da maratona foi essa. O cara saiu correndo 42 quilômetros, chegou e morreu. Então, assim, não é porque alguém fez que significa que você possa fazer também. A ideia é exatamente o contrário, é você se preparar para alcançar aquele objetivo. Fazer uma maratona é possível? É saudável? Não sei. Depende de você, depende da sua condição, da sua individualidade. Depende muito da fisiologia de cada indivíduo, é mais ou menos por aí. A medicina nuclear, ela entra muito nisso, não, doutora? Sim. A medicina nuclear, ela consegue individualizar a prescrição do treinamento através do teste ergométrico realizado com a imagem. Então, eu não vou por tabelas, eu não vou por estudos populacionais. O paciente vai ter uma resposta de acordo com o seu organismo, com a sua capacidade, respeitando os seus limites, respeitando a sua segurança individual. Nós temos casos hoje trágicos de pacientes jovens que morrem em corridas de 5 quilômetros, 10 quilômetros, que já aconteceram aqui em São Paulo. Tivemos casos de jogadores de futebol. Jogadores de futebol. Não é isso, doutor? Então, assim, e olha que o jogador de futebol é uma situação particular porque ele passa por uma rigorosa, avaliação, né? Imagina um corredor de rua que entra nessa questão dos modismos, né? De, vou correr 5, vou correr 10 quilômetros, mas ele não tem nenhuma avaliação de qual a sua condição para aquilo. O fato dele estar esteticamente bem, às vezes, não necessariamente indica que por dentro está tudo bem e que ele pode correr tranquilo. Doutor, o superatleta, já que nós tocamos nesse assunto, do jogador de futebol, do atleta de alta performance, vamos dizer assim, ele está mais acessível a esse tipo de acontecimento? Na verdade, por vários fatores. Primeiro, pela sobrecarga de exercício e competitividade que acaba estimulando o sistema, que a gente chama de sistema simpático. Isso promove mais adrenalina, e isso pode prejudicar, causar arritmias, por exemplo, no músculo que eu digo músculo cardíaco, que já foi sobrecarregado pela atividade. É lógico que o treinamento leva a uma adaptação, no começo até boa, mas o excesso pode predispor esse indivíduo, isso a gente vê, né? Principalmente depois que esses atletas param, a gente tem vários exemplos de jogador de futebol que precisou operar, colocar ponte safena, que é um tipo de cirurgia para doença nas coronárias, porque realmente é uma sobrecarga grande, além da competitividade. E além disso, a gente sabe de atletas que usam substâncias que aí, sim, podem prejudicar muito mais do que a gente vê da própria atividade. Tá legal, a gente já vai abordar mais sobre esse tema. O papo está muito gostoso, está muito legal. A discussão vai dar uma rápida parada, um intervalinho, já, não saia daí. A gente volta com muito mais informação para você. O Detran SP mais perto de você.
Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. De volta com o programa em Discussão Saúde. Hoje estamos falando sobre como você pode prevenir as doenças cardiovasculares. Encerramos o bloco falando sobre atletas de alta performance. Ficou uma coisa aqui na minha cabeça, doutora, sobre esses jogadores, né? Vamos pegar o exemplo de alguns jogadores, né, que as mortes foram recentes, os óbitos foram recentes agora. No exame nuclear, na medicina nuclear, não dá para detectar o que ele pode vir a sofrer? Existe uma entidade conhecida chamada coração do atleta. O coração do atleta nada mais é do que uma adaptação do músculo cardíaco à carga de exercício acima do habitual. Nós estávamos conversando aqui a respeito dessa ideia do atleta de se superar mais e mais e mais vezes. Então, essa capacidade dele de quebrar barreiras, quebrar limites, faz com que o coração seja submetido a situações fora do habitual, e isso gera uma adaptação do músculo cardíaco, geralmente manifestada através de um músculo mais forte do que o habitual, que nós chamamos isso de hipertrofia. E alguns exames, fica difícil do médico que está recebendo este paciente atleta diferenciar se isso é uma patologia ou é uma adaptação do coração àquela carga de exercício extenuante. Na medicina nuclear, alguns exames permitem com que eu faça essa avaliação. Um dos diagnósticos uma das formas de você fazer o diagnóstico do coração do atleta é fazer o que eles menos querem, que é destreiná-lo, porque muito frequentemente a doença, quando ela é uma doença real, quando é uma doença genética, uma doença coronariana, ela persiste com a alteração mesmo após ele parar de se exercitar. E essa entidade que eu mencionei, que é o coração do atleta, essas alterações elas retornam ao estado normal depois que ele para de se exercitar. Então, muito frequentemente, o exame é feito pré e pós-destreino do atleta, para eu garantir que aquilo é um coração de atleta, que trata-se de uma adaptação e não de uma doença real. O problema é que, mesmo sendo uma adaptação, o coração de atleta predispõe a arritmias, de forma que essa é a principal causa de óbito em campo, em corrida, dos atletas que nós vemos aí pelo mundo afora. Doutor, além da medicina nuclear, quais os outros avanços importantes ocorridos aí na cardiologia nos últimos tempos? Bom, se a gente começar até pelo clínico, né, então a identificação por métodos não só de consultório, por exemplo, identificando pessoas que têm pressão alta fora do consultório, que é o que a gente chama de hipertensão mascarada, que também causa prejuízo, porque no consultório às vezes se acalma, a pressão está normal, mas aí a gente faz exames como a monitorização de 24 horas, a gente detecta aquele indivíduo que pode já ter uma hipertensão e aí no consultório a gente não está avaliando. Fora isso, o conhecimento melhor de que o colesterol ruim, que é o LDL, e algumas partículas associadas, hoje a gente pode identificar isso até para identificar formas familiares dessa doença de colesterol elevado, isso evoluiu muito, e combater precocemente com um tratamento que evoluiu muito
para melhorar os níveis de colesterol, e hoje a gente tem até medicações que envolvem anticorpos, quer dizer, é uma evolução boa para melhorar o controle do colesterol. Em relação a método, além da medicina nuclear, que avançou muito, a gente tem algumas técnicas de ecocardiograma e outras de imagem, por exemplo, a tomografia das coronárias, que também ajuda a identificar as lesões nas coronárias, sempre que bem indicado, não é para a gente fazer em todo mundo a tomografia de coronária, porque é um exame que leva a contraste e tal, mas ajuda nesse reconhecimento precoce da doença cardiovascular. A gente estava falando de colesterol, não tem o colesterol bom e o colesterol ruim. Como é que funciona isso? Que eu nunca entendi, doutor. Na verdade, o colesterol uma proteína de gordura, vamos chamar assim, que ela é composta por 3 grandes componentes. Um menorzinho, que é dependente muito mais até do triglicérides, que a gente não vai falar agora, mas tem um componente que é uma proteína de alta densidade, que é o HDL, que é o chamado assim protetor. E o LDL, que é uma proteína de baixa densidade. Então é como se fosse 3 bolas de gordura que compõem o colesterol como um todo. Então, quando eu tenho mais dessa, que é o chamado protetor, que é a alta densidade, ela protege contra a ação dessa, que é a que é chamado colesterol ruim, que é o LDL, de entrar na parede da artéria. Então, é um embate entre essas moléculas, então uma protege. Se eu tiver excesso do bom, protege mesmo que haja um aumento do ruim. Então, o problema é quando aumenta o LDL, que é o chamado assim ruim, porque é ele que penetra na parede da artéria para causar as placas e aí evoluir até para o infarto, por exemplo. E nisso a gente volta a falar exatamente sobre alimentação. Isso. Quer dizer, tudo isso engloba a alimentação. Sim. Eu vou colocar de novo vocês na roda. Primeiro eu queria saber do Paulo exatamente nesse aspecto. Hoje a gente está percebendo que está crescendo muito aqui no país as pessoas que estão se transformando em veganos, né? Um tipo de comida vegetariano, pessoas que estão deixando de comer carne. E isso com certeza eu vou perguntar para vocês qual é a ideia de vocês em relação a isso. Mas, Paulo, no treinamento físico, você tem clientes, você tem pessoas que, por exemplo, são veganas, têm esse tipo de alimentação que é considerado saudável. Quais são as instruções? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a gente recebe muitas pessoas com essa orientação. A maior dificuldade, né, desse tipo de método alimentar é você conseguir proteínas de valor biológico alto, ou seja, você conseguir proteínas que o organismo consegue de fato absorver e utilizar da maneira adequada. E isso muitas vezes leva as pessoas durante a atividade física a ter uma possibilidade maior de mal-estar ou de não alcançar os resultados, em especial aqueles resultados associados à hipertrofia muscular, ao desempenho muscular. Então é mais difícil da gente fazer isso. Óbvio que existem alguns suplementos que tendem digamos assim, a compensar essa situação. Tem alguns estudos que mostram que eles são bastante eficientes, mas nada mais saudável do que você realmente consumir o componente natural, realmente o componente mais íntegro possível. E esse tipo de metodologia nutricional, ela cerceia um pouquinho essa situação. A orientação já que você tem essa crença, né, as pessoas optam por isso, sim, seja por questões pessoais, espirituais, né, religiosas. Ou seja, o porquê não nos interessa muito, pelo menos não, sim, nesse momento, ou pelo menos que se não estiver relacionado com alguma questão de patologia. Mas a orientação é informar a pessoa de que o resultado pode demorar a acontecer. O resultado já não é uma coisa muito simples, porque demanda realmente disciplina, ajuste das cargas, ajuste de uma série de coisas. Então, com esse tipo de alimentação, principalmente as pessoas que têm como objetivo a hipertrofia muscular ou o desempenho físico,
realmente demora um pouquinho mais e talvez ela não alcance aquilo que ela deseja. Como é que você visualiza essas proteínas que você disse que é exatamente substituir uma comida normal, natural, vamos dizer assim? Bom, primeiro que só fazer a devida ressalva aqui de que o nutricionista com toda certeza é um profissional mais adequado. Mas no condicionamento físico, como é que isso é associado? Então, o que a gente tem muitas vezes é a tentativa de você substituir, de você inserir dentro da sua dieta o whey protein ou algumas coisas, alguns suplementos alimentares que colocam proteínas de valor biológico maior. Sim. É uma boa estratégia, mas muitas vezes esses próprios suplementos também são inibidos pelo tipo de dieta. Okay. Ou seja, a pessoa opta por, olha, nessa minha orientação eu não posso consumir nada que, sei lá, é derivado do leite, ou que é derivado do ovo, não sei. Então, e a maioria desses suplementos se utilizam de matérias-primas como o leite e o ovo para poder extrair a proteína. Então fica mais difícil. Eu entendo isso aí. Doutora Priscila, como é que a medicina nuclear enxerga o veganismo? Na verdade, não é o veganismo em si. Eu acho que o que nós temos que colocar... A alimentação. A alimentação de forma clara é a sobrecarga proteica, que hoje é, sem dúvida, um problema a ser pensado. Não é só a sua escolha pela filosofia A, pela filosofia B. Mas nós temos que lembrar que toda vez que você faz uma sobrecarga proteica, seja almejando uma estrutura muscular um pouco mais definida, seja por um ideal, seja qual for o motivo, nós temos que lembrar que isso gera invariavelmente uma sobrecarga renal. Nós temos já diversas publicações mostrando que o número de pacientes com insuficiência renal vem aumentando progressivamente diante dessas suplementações proteicas inadequadas, sem uma orientação profissional, sem uma necessidade real de suplementação, simplesmente por uma questão de hipertrofia, por exemplo. Nós temos na medicina nuclear alguns exames que avaliam a função do rim, seja ela na sua forma de filtração para gerar a urina, ou seja na avaliação da presença de cicatrizes no parênquima renal que podem levar à insuficiência, seja A ou seja B, ela permite que o médico receba a informação de qual é o status renal desse paciente e principalmente avaliar se ele pode ou não receber essa suplementação sem que isso traga os malefícios de uma sobrecarga renal, de uma sobrecarga proteica, que hoje é uma realidade e os nefrologistas estão preocupados diante de tantos casos de insuficiência renal, inclusive em pacientes jovens. E é avassalador isso, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Só completando a questão da dieta, o ideal é a dieta equilibrada. Sim, então, todos os estudos que demonstraram relação de dieta com diminuição do risco, né? A gente está falando de prevenção de infarto e de derrame, usam uma dieta bem equilibrada. Tem duas dietas que foram as mais estudadas. Uma é a dieta do Mediterrâneo, na verdade do Mediterrâneo por causa da região em que a dieta é mais aplicada. E a outra é a dieta que a gente chama DASH, que foi usada num estudo para prevenir, para tratar a hipertensão, mas as duas são muito parecidas. Então é uma quantidade de frutas e vegetais bem importante, então uma distribuição com maior quantidade de frutas e vegetais durante o dia, uma quantidade menor de proteína e muito menor de gorduras saturadas e carboidratos. Então é esse equilíbrio, né, que faz ter uma dieta de prevenção para as doenças cardiovasculares. A gente tem trabalhos lá no INCOR com populações que fazem uso de dieta vegana. Sim. E a gente mostra um benefício, inclusive, do ponto de vista cardíaco, de redução de colesterol. Mas, em contrapartida, como ele mencionou, a gente tem o problema da falta de proteína e aí vai repor, como a Priscila falou, vai atrapalhar o rim. Então, tem que ter esse equilíbrio bem presente. A carne ainda continua sendo a principal proteína? A carne e os diversos tipos de carne, né? Tanto a carne chamada vermelha, que são de animais maiores, carne do peixe, carne de animais menores. A do peixe é a que representa uma proteína um pouco mais saudável. Mas se a quantidade mesmo da carne vermelha for pequena, sem ter grande quantidade de gordura, bem parcimonioso,
não teria tanto problema. Né? Tem gordura boa, doutor? Aquela da picanha? Só um pedacinho, não pode... Boa não no tem, paladar. Não existe. Eu tenho um colega que falou, você comeu aquele prato, tá muito gostoso, tem problema. Tem gordura que é... Por que a gordura é tão boa assim? Me explica. O paladar dessa gordura acaba trazendo um gosto melhor, vamos dizer assim. Mas existem as fontes de gordura, como eu mencionei, os peixes de águas mais profundas, eles trazem mais ômega 3 e isso gera um aumento do colesterol bom. Então, tipo castanha, nozes, amêndoas, tem uma gordura mais salutar. Enfim, o azeite. Azeite é bom, o azeite sempre colocando depois, né? Não ele quente, mas não ele quente. Depois. Pode pôr uma gotinha para fritar. Vou lembrar disso. Mas ele depois. Essas são as gorduras assim chamadas boas porque elas vão aumentar o colesterol bom, que é aquele que protege contra o ruim. Doutor, quais são os principais casos que vocês recebem lá no INCOR? Tem estatísticas sobre isso? É assim, lá no INCOR é um pouco assim como o Dante, onde a doutora Priscila também trabalha, nós somos hospitais de referência, assim, chamados terciários. Então, o que chega para a gente são aqueles casos mais complexos. Então, na cardiologia, por exemplo, no pronto-socorro, o que chega mais é o infarto, não é? Ou neurismas de aorta, ou uma insuficiência cardíaca mais avançada. E no nosso ambulatório, no meu caso, por exemplo, da hipertensão, são aqueles casos de hipertensão onde já se usou vários tipos de medicação e não controla, já tem uma insuficiência renal, já tem um comprometimento do coração. São aquelas as situações que a gente não gostaria que chegasse. Porque se a gente fizesse um trabalho preventivo nas unidades básicas, etc., a gente conseguiria não deixar esse paciente evoluir para uma situação dessa. Posso citar um exemplo sem querer prolongar muito, mas um paciente que está internado com a gente agora, ele tem 41 anos, ele nunca mediu a pressão na vida dele. E ele chegou para a gente com uma dor no peito, que sugeria um infarto. Alguns exames ficaram na dúvida. Na verdade, ele chegou com 24/12 de pressão, que é uma pressão super elevada, mas já com alterações do funcionamento do rim e do coração. Ele já tinha um músculo já grosso, hipertrofiado, e a força do coração já um pouco diminuída. Quer dizer, isso poderia ter sido evitado se lá atrás ele identificasse a pressão alta, se já tomasse medicação, fizesse os hábitos de vida. Então, nós recebemos um paciente que a gente não gostaria de estar recebendo, mas a gente vai tratar. Com certeza. Esse tipo de coisa. Doutora, no Dante Pazzanese, outro hospital belíssimo de referência, né? Não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, na América Latina também, os casos também não são diferentes. É muito semelhante. São hospitais terciários, hospitais de alta complexidade, que recebem pacientes já pré-selecionados, são casos de um desenvolvimento, como o doutor Luiz falou, que não era o que nós gostaríamos. Então, o paciente chega em níveis da doença cardiovascular já bem avançados, né? Eu acho que é a parte de prevenção, a parte de saúde básica que falha nessa situação, né? É um paciente de 40 anos que vai ter a sua vida encurtada por conta de uma pressão arterial que não foi aferida lá atrás. Então, a prevenção, ela deve ser trabalhada para que esse paciente não chegue até nós lá no hospital. Nós não queremos ele lá, nós queremos que ele seja tratado para pressão arterial lá na unidade básica de saúde, para que essa pressão arterial não gere problemas renais, não gere problemas cardíacos, que ele não precise chegar ao atendimento de alta complexidade. Depois que chega, a gente trata. A gente trata. Os dois serviços são referência no tratamento de doença coronária, de melhorar a situação de paciente que chega com infarto. A mortalidade de infarto nos dois serviços é muito baixa, porque o tipo de tratamento que é feito é muito eficaz, as cirurgias que são feitas, arritmias que são tratadas com técnicas novas, né? Mas, é lógico, é aquilo que ela falou, se não chegar, melhor, né? Para o paciente, não só para a gente. Ô João, a gente está falando muito de alimentação, mas o fumo e o álcool também, aquele cara que vai para balada, chega 4, 5 horas da manhã em casa, aí pensa que no domingo ele vem aqui para o Ibirapuera e vai poder
correr legal, né? Como é que é o pulmão de quem consome uma bebida alcoólica? Bom, o condicionamento físico como um todo, né? Bom, a gente pode dizer o seguinte, normalmente essas pessoas, elas acham que o fato... Quantas vezes a gente recebe pessoas que chegam na academia e falam, olha, eu não vou mudar minha vida, eu só quero fazer a atividade física para eu poder continuar comendo o que eu quero, para eu poder continuar fumando e bebendo. Bateu na porta errada, é isso? Tá, com toda certeza. Acho que já veio com a ideia errada, porque porta certa nesse caso vai ser difícil encontrar. Eu acho que no final das contas as pessoas elas buscam uma orientação que muitas vezes não é a mais adequada. A gente tem hoje em dia a informação muito disseminada por conta das redes sociais, né? Por conta de diversos da internet, né? Com essa disseminação da internet. E o fato é que as pessoas elas são muito extremistas. Elas vão muito no não, eu posso enfiar o pé na jaca mesmo, posso beber à vontade, posso comer à vontade, depois eu vou lá e faço o meu exercício, sem entender que o que faz realmente diferença na vida dela é o equilíbrio. É você conseguir você ter sim esses momentos da sua vida social, da sua vida particular, de poder beber um pouquinho, de poder comer sim, de vez em quando, uma picanha, de poder ter esse lado importante da vida, né? É um prazer da vida. A gente não pode cortar isso da vida da pessoa, mas ela tem que entender que isso não é a regra, essa é a exceção. A rotina tem que ser uma rotina mais equilibrada. Então, uma noite a mais na balada não tem problema. Às vezes, um futebol mais pegado com os amigos ali, um futebol um pouquinho mais forte, faz parte da vida. O que não dá para ser é um futebol extremamente competitivo, mas só uma vez por semana. E, com toda certeza, na sequência, a cerveja, o churrasco e fazer disso a rotina da vida dela. Então, essas pessoas elas precisam só considerar que isso não é a regra, que isso tem que ser a exceção. E ainda na questão da informação, a gente vê a informação disseminada muitas vezes de maneira equivocada, ou seja, as pessoas achando que os corpos perfeitos é sinal de saúde, achando que as pessoas que conseguem concluir maratonas num ritmo absurdo é sinal de saúde. Isso nem sempre tem a ver com saúde realmente. O chamado mundo perfeito. Exato. Que não existe, né? Porque a verdade é que muitas vezes essas pessoas elas estão se utilizando de alguns recursos, né, que para a saúde são extremamente maléficos. A gente vai... Talvez realmente a gente não entre nesse assunto especificamente, mas vamos pegar o caso dos próprios esteroides anabólicos. Eles são extremamente deletérios para a saúde cardiovascular. Num primeiro momento, aquele corpo forte, saudável por fora, o tanquinho, mas se a gente for analisar por dentro com os diversos meios que se tem atualmente, a gente vai encontrar uma situação bastante complicada. Esse é um tema que preocupa demais, não? Sem dúvida. Sim, a gente tem um trabalho que está em vias de ser publicado, exatamente com um grupo lá de atividade física do INCOR, que a gente avaliou exatamente os vasos, pelo menos a propriedade dos vasos, se eles estão mais rígidos ou não, em indivíduos que faziam uso abusivo de anabolizantes, de esteroides anabolizantes, e deu uma diferença muito grande. Então, já sem usar de técnicas como a medicina nuclear sofisticadas, mas é um método menos sofisticado, mas que a gente tem lá no INCOR para pesquisa, a gente viu que a capacidade de distensão dos vasos é menor nesses indivíduos. Então, são vasos que são mais predispostos a ter problema pelo uso dos anabolizantes. E a pessoa que chega lá para fazer uma medicina nuclear, alguns exames, não tem como mentir, né? Que não usa os anabolizantes. Assim, não é raro que o paciente omita essa informação, mesmo sendo ativamente perguntado. Porque é proibido, então porque ele se cala, né? Porque gera um certo julgamento. Então, nós insistimos muito e eu gostaria de frisar também, não só, eu sei que o assunto aqui é saúde cardiovascular, mas na medicina nuclear nós temos alguns exames que fazem detecção precoce de doenças oncológicas, de câncer. E, invariavelmente, o anabolizante, os esteroides, eles estão associados a vários tipos específicos de tumor em pacientes jovens, com tumores de fígado, tumores de testículo. Em pacientes muito jovens, é sempre questionado ao paciente o uso de anabolizante, porque a frequência e a associação é muito forte.
Então, nós não só na parte cardiovascular, mas na parte oncológica também, deve ser dado o alerta com relação ao risco do uso dessas substâncias. Ok, a gente está chegando no final do programa, realmente é o que eu falei, né? Quase 1 hora de programa, mas o assunto é palpitante, é brilhante, eu gosto muito. Doutor, suas últimas considerações, o que o senhor pode dizer para o telespectador, enfim, até a terceira idade, para as crianças, de um modo geral? Eu acho que a prevenção é o melhor tratamento. E para se prevenir, é realmente adotar hábitos saudáveis de vida desde a infância, com maior atividade física, controle do peso, consumir menos sal, menos gordura e saber administrar o estresse do dia a dia da melhor forma, conviver com amigos, em família. Isso tudo faz parte desse trabalho de prevenção para evitar essas doenças que mais matam no nosso país. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado pela doutora Priscila, um recadinho? Eu acho que o meu recado, só complementando o que o doutor Luiz já falou, é para que você busque orientação, seja de um médico, seja de um preparador físico. A empreitada por uma atividade física sem orientação é perigosa. Então, busque um cardiologista, busque um nutricionista, busque um preparador físico para que o seu exercício físico, a sua saúde venha de uma forma segura, sem arriscar-se para um objetivo que talvez nem chegue diante de um evento súbito, de um mal-estar ou um infarto, que são as situações mais graves. Muito obrigado pela participação. João, rapidamente, quer deixar seu recado? O seu contato? Opa, não. Pode ser o recado? O recado é simples, é uma coisa realmente das pessoas procurarem fazer as atividades físicas que elas gostam. Esse é o negócio, é o principal recado, com certeza. Tá bom, muito obrigado pela presença de todos. O Em Discussão Saúde de hoje está terminando. Quero agradecer muito a sua audiência e o seu carinho. Muito obrigado, fique na paz e até o próximo programa. Você não pode perder o Por Dentro da Política de hoje.